Glória a Deus, louvado seja Deus, amém, irmãos? Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos compartilhar aqui a palavra de Deus que encontra-se em 1 Samuel. Glória a Deus. Aliás, antes de ler a palavra, gostaria de te perguntar algo. Com relação ao vinho, meus irmãos, qual é o conceito que a gente tem de vinho? Que é quanto mais velho, melhor? É isso mesmo? Oi? Assim de Amém. Deixa eu só preparar aqui o fundo musical aqui. Então quer dizer que quanto mais velho, melhor, não é assim que diz o ditado, não é isso? É verdade? Irmãos, essa questão aí é o seguinte, depende, né, do ponto de vista que a gente vai considerar isso, que quanto mais velho, melhor, né? Quando é que quanto mais velho, melhor? Com relação à experiência, né, irmãos? Aquela pessoa que com experiência em alguma coisa, igual por exemplo, quem tem mais credibilidade? Um cirurgião com 30, 40 anos de experiência ou um cirurgião com 1 ano de experiência? Claro que é o com 30, 40 anos, né? Então nesse caso, então, quanto mais velho, melhor com relação à experiência, não é verdade? E com relação à vivência em si, né? O tempo de vida, a idade, né? Em muitos casos, quanto mais velho, melhor, mas nem em todos. Em alguns casos, infelizmente, não será assim, porque tem muitas pessoas, né, que quanto mais velho, vai se tornando mais ranzinza, mais difícil, mais complicado, mais problemático, né? Então, nesse caso, não se aplica, né, meus irmãos, com relação à vivência. Mas nesse caso também, Deus tem uma sugestão na palavra dele, né, em Romanos 12, 2, que é acerca da renovação da mente. Então, Deus propõe para esse caso da renovação da mente. A pessoa tem que estar buscando um renovo, uma renovação. Mas, meus irmãos, não é disso que eu quero falar, não, tá? Vamos ler aí 1 Samuel, capítulo 3. Não, 3 não. 1 Samuel, deixa eu ver aqui minha anotação aqui. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Versículos 12 ao 15. Pastor, tem como o senhor diminuir um pouquinho esse ventilador para mim, tá? Glória a Deus, por favor. Só um pouquinho. Acho que já está no mínimo aí, né? Glória a Deus. 1 Samuel 1, versículos 12 até o 15. O que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, é acerca do vinho velho e o vinho novo. O que é o vinho velho? O que representa o vinho velho? E depois acerca do vinho novo. Então vamos ler a palavra, né, que diz o seguinte: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse:
até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Amém? Deus, Tu és maravilhoso, santo, soberano e eterno, Pai. Senhor, eu te agradeço, te glorifico e te exalto, Senhor, por me conceder mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estar diante da igreja do Senhor, que é preciosa, Pai, para estar transmitindo a palavra do Senhor. Pai, que esta palavra seja a palavra direcionada, Senhor, que seja a palavra revelada pelo Espírito Santo do Senhor, porque a tua igreja não precisa de outra coisa a não ser a palavra conduzida, dirigida, dada pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. E assim, meu Deus, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, eu quero pegar aqui duas pessoas, para exemplificar, para mim falar um pouco acerca desse vinho velho e desse vinho novo. Então eu quero pegar aqui, começar pegando o sacerdote Eli, representando esse vinho velho. Amém? Irmãos, uma das coisas que acontece com esse vinho velho, aqui no caso de Eli, a pessoa falta discernimento. Amém? Falta discernimento espiritual, por quê? Porque quando ele estava ali diante de Ana, aquela mulher que estava orando fielmente, orando ali, aquela mulher atribulada de coração por estar buscando ali uma bênção de Deus, na hora que ele olha para aquela mulher ali, aquela mulher que estava orando, somente os seus lábios estavam se movendo, não se ouvia a voz, saindo da boca dela, dos lábios dela, e ele simplesmente, irmãos, olhou para aquela cena. Puxa vida, peraí, ô mulher, até quando você vai ficar embriagada desse jeito, Ou seja, a mulher estava em oração, em profunda comunhão, em profunda intimidade com Deus, mas o sacerdote, que deveria ter o entendimento espiritual, ele achou que aquela mulher estava embriagada. Amém, irmãos? Então isso é algo muito sério, Esse vinho velho aqui no caso, irmãos, ele vê coisas espirituais e acha que são coisas carnais e vice-versa. E às vezes vê coisa carnal e acha que é coisa espiritual. Falta o discernimento. Esse é o vinho velho, meus irmãos. E tem também, eu esqueci de falar, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai estar olhando aqui outras referências nesse livro mesmo, Agora aqui no capítulo 2, versículos 12 ao 15, tem aqui outros representantes também desse vinho velho, que são os próprios filhos de Eli, que eram também sacerdotes, meus irmãos. Sacerdotes, olha só que coisa. 1 Samuel 2, 12 até o 15, que diz assim, olha: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha só que continua com sua Bíblia aberta aí, tá? Olha só que palavra forte, Não sei se deu para você entender aí. Diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, filhos, do demônio. Era uma outra religião afundada na idolatria, E os filhos de Eli se encontravam nessa situação. Versículo 13: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me carne para assar ao sacerdote, porque
não aceitará de ti carne cozida, senão crua, né? Então olha só, os próprios filhos do sacerdote Eli, que também era um sacerdote, representando aqui, né, esse vinho velho. Eles eram homens corruptos, sem o mínimo temor de Deus, mas estavam na condição de sacerdote, metia a mão ali no sacrifício que as pessoas traziam, né? Enfiava ali aquele garfo de 3 dentes ali na carne ali, para pegar para eles, para se aproveitarem ali daquela situação, né? Então veja bem, irmãos, que eram sacerdotes, né, que tinham uma posição e se aproveitavam daquela posição, mas não tinham o mínimo temor de Deus, não se preocupava em agradar a Deus. Essa é a questão, né? Qual deve ser a condição de nós como sacerdotes? Aliás, irmãos, eu quero só voltar uma coisa aqui que eu não falei. A gente está falando aqui de sacerdote, né? Aí talvez você esteja pensando, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o pastor Manuel, para o pastor Marconi, o pastor Adenildo, né? Quem está na direção, na liderança, na frente, né? Eles é quem são sacerdotes, essa palavra é para eles. Claro, irmãos, é para nós sim, com certeza. Mas você não vai ficar de fora não, porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós, né? Porque a palavra de Deus nos garante isso, né? Que nós somos o quê? A raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos sacerdócio real. Então nós temos a incumbência do sacerdócio, irmãos, né? Talvez não seja na nossa igreja, mas dentro da nossa casa, onde nós passarmos, nós temos essa incumbência, essa responsabilidade de sacerdote. Nós temos essa responsabilidade de ensinar a palavra, de levar a palavra. Amém? Irmãos, no capítulo 3, no versículo 13, tem outra característica também desse velho vinho, né? 3,13. Diz assim, 1 Samuel 3,13: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecera, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não o repreendeu. Amém? Então, olha só, irmãos, um juízo proferido aí de Deus contra esse vinho velho, contra esse profeta Eli, acerca ali dos filhos dele, né? E diz aí que esses filhos se tornavam execráveis. O que é isso, irmãos? Né? Aquela pessoa que perdeu ali a consagração, aquela pessoa que blasfemou ao Senhor. Então eles estavam nesta condição de perder ali, de terem perdido a consagração de sacerdote, né? Então faltou ali em Eli o que? O exercício da autoridade para exortar, para chamar atenção, para corrigir, sabe, irmãos? E todo sacerdote, né, seja o sacerdote dentro da igreja, seja o sacerdote dentro da casa, ele tem o dever, a obrigação de exortar, de corrigir em nome de Jesus. Porque, olha, o sacerdote Eli não fez isso, ele foi rejeitado por Deus, né? O sacerdócio dele foi rejeitado por Deus, foi tirado por Deus. Então isso é algo muito sério. A gente está falando de quê, irmãos? Do velho vinho. Amém? E no mesmo capítulo 3, no versículo 2, diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já se começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, né? Irmãos, então está falando aí da cegueira física de Eli, do sacerdote Eli. Agora o problema, irmãos, é que muitas das vezes, né, muitos sacerdotes estão perdendo a visão, né? Estão perdendo aquela intimidade com Deus, aquele contato com Deus, aquela necessidade, né, de progredir na presença do Senhor, de progredir na obra de Deus, né? Irmãos,
Se a pessoa se tornar cega, o que acontece? A caminhada para, né? Ou muitas vezes pode até continuar a caminhada, mas vai ser com uma certa dificuldade, né? Mas não vai ser aquela caminhada como deveria ser, né? Então isso é muito sério, irmãos. Então esse sacerdote Eli, ele era um homem que, além de perder a visão física, certamente que ele estava perdendo ali também a visão espiritual. E nós não podemos perder a visão espiritual. O sacerdote na igreja não pode perder a visão espiritual. O sacerdote dentro de casa não pode perder a visão espiritual. Esse é o vinho velho. Agora, uma das coisas mais terríveis que acontece, irmãos, está nesse mesmo capítulo 3, versículos 16 ao 17. Preste atenção, se você puder acompanhar. 1 Samuel 3, 16 a 17. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora veja bem. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou, né? Irmãos, uma das coisas mais terríveis que acontece aqui com esse sacerdote, esse velho vinho, você sabe o que, irmãos? É ele não ter mais a revelação de Deus. Veja bem que ele dependeu de ir até Samuel, o jovem Samuel, para saber, para conhecer aquilo que Deus pensava ou falava ou que tinha, né, para tratar com ele. Ou seja, Deus, ele não falava mais diretamente com Eli. Isso é terrível, meus irmãos, terrível. Sabe? Eu gosto sempre de pedir a Deus, sabe, irmãos, quando eu vou preparar uma palavra, trazer uma palavra, ministrar uma palavra, sempre peço a Deus, né, que me conceda uma palavra revelada, uma palavra falada por Ele, dirigida por Ele. Porque se não for assim, irmãos, não serve. Não serve. Eu não posso simplesmente chegar aqui e abrir a minha boca para falar as minhas palavras, ou para falar somente aquilo que está no meu coração. Não. Eu tenho que chegar aqui para transmitir aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus desperta do coração dele e envia para a igreja. É a revelação. Nós temos que ter isso, né? Essa coisa de Deus falar com a gente, né? De Deus falar com a gente o tempo todo, de Deus falar diretamente com a gente, sabe, irmãos? Temos que ter isso, temos que buscar isso. Não que seja errado, não, irmãos, mas nós não podemos unicamente depender de que Deus vai usar alguém para falar com a gente, né? Se Deus quiser fazer assim, glória a Deus, louvado seja Deus que tenhamos a sensibilidade para ouvir. Mas o principal, o mais importante, irmãos, é a gente buscar de Deus a condição de Ele falar diretamente com a gente. Eli tinha perdido esta condição. Tinha perdido essa condição. E, irmãos, são várias as características desse velho vinho. São várias as características desse sacerdote Eli que foi rejeitado por Deus, né? Mas eu quero citar só mais um aqui para a gente encerrar aqui essa parte do velho vinho e partir para a parte do vinho novo, né? 1 Samuel 2, 30 até o 33. Outra coisa também que no meu entender é algo terrível, triste que acontece na vida de uma pessoa como essa. Olha só o que Deus diz acerca do profeta Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo
ou melhor, deixa eu voltar aqui. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não vou afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Olha só, irmãos, que terrível, né? Presta bem atenção nesse último versículo aí, na última frase aí, né? E e os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, ou seja, não haverá descendente, irmãos. Olha, humanamente falando, né? Eu acho que é algo triste para qualquer ser humano, né? Por algum motivo, alguma razão, ele não deixar descendência. De repente é um problema de saúde, um problema de esterilidade, né? É um casal que não tem condição de ter filhos, né? Eu vejo isso como uma coisa muito triste, irmãos, né? As pessoas chegou, passou, viveu pela terra, né? Se casou e tal, para constituir uma família, mas por motivo de uma enfermidade, qualquer coisa, a pessoa não constituiu descendência, não teve aquele, né, que seguiu a linhagem, que seguiu a descendência. Isso é muito triste. Mas muito mais triste ainda, irmãos, é nós, como homens de Deus, como servos de Deus, não deixar descendência para seguir a obra do Senhor, a qual o Senhor nos colocou. Amém? Já pensou? Que coisa triste, né? Para nós, como servos de Deus, simplesmente passarmos por essa terra, né? Fazermos a obra do Senhor, a vontade do Senhor, e essa obra parar em nós. Não teve um filho, uma filha, mais ninguém da nossa linhagem para seguir a obra. Foi isso que aconteceu aqui com esse velho vinho, com esse sacerdote Eli, rejeitado por Deus. Amém? Mas vamos falar agora do vinho novo, né? Que é melhor. Amém, irmãos? O vinho novo certamente é muito melhor do que o vinho velho, né? Por quê, meus irmãos? O vinho novo, ele representa ou significa, sabe o quê? A conversão, né? A conversão. O vinho novo é algo novo que acontece em nossas vidas. O vinho novo representa o próprio Jesus na nossa vida. Amém? Porque quando Jesus entra na nossa vida, como diz a palavra, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficaram para trás. Né? Amém? Então o vinho novo é muito melhor. Então vamos falar aqui agora do sacerdote Samuel, né? Do menino Samuel, né? Que veio a ser o sacerdote. Vamos ver aí o capítulo 1, versículos 10 ao 11. Glória a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: olha, no nome de Jesus, que nós sejamos, ou nós somos a geração do vinho novo. Amém, meus irmãos? Seja você a geração, ou que você faça parte da geração do vinho novo, em nome de Jesus. 1 Samuel 1, 10, 11, diz assim, olha, diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Irmão, você sabe como é que surge o vinho novo? Como é que surgiu ali, né, o ministério sacerdotal de Samuel? Ele surgiu através de oração e de um voto de consagração. Amém? Foi assim que ele surgiu, né? Esse foi o resultado da oração da sua mãe. Esse foi o fruto da oração de Ana. E por que nós somos a geração do vinho novo, meus irmãos? Porque nós também, com certeza, somos frutos de uma oração. Somos frutos de clamor. Amém? Afinal de contas, quem aqui de nós nasceu em berço evangélico? Alguém nasceu? Não, né?
Então certamente que houve uma intercessão, uma oração, né? Um preço pago para que nós nos convertêssemos, amém? Então lembre-se que você é geração do vinho novo, amém? Glória a Deus. Versículo, do mesmo capítulo 1, versículo 26 ao 28. Outra coisa importante também. E acho que eu anotei errado aqui. Glória a Deus. Ah, não. Glória a Deus. 1 Samuel 1, 26 ao 28. Diz assim, olha. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que... Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Que esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e ao Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então a gente viu aí que foi a dedicação de Samuel, né, ao templo, a dedicação daquele menino ali ao Senhor, a entrega daquele menino ao Senhor. Então, irmãos, preste atenção, que a geração do vinho novo é aquela geração que é totalmente dedicada, entregue ao Senhor, entregue a Deus, entregue ao serviço do Senhor, meus irmãos. A geração do vinho novo é aquela geração que vive na presença de Deus, que vive no altar, que vive voltada para as coisas de Deus, vive compromissada com as coisas de Deus. Esta é a geração do vinho novo, amém? E eu espero que esta unção de vinho novo seja derramado sobre esta igreja no nome de Jesus, que sejamos irmãos comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, dedicados ao Senhor, entregues ao Senhor, entregues à obra de Deus em nome de Jesus, amém? Irmãos, e Samuel, ele foi levantado para substituir o ministério do vinho velho. Então é o vinho novo que surgiu, amém? Glória a Deus. E uma coisa muito importante também, né? Só para a gente encerrar aqui, né? Porque já está muito extenso, né? São várias as características, mas deixa eu passar aqui para as últimas aqui, né? 1 Samuel 7, 3 ao 4. Quando o vinho novo é manifestado, quando ele é derramado na vida da igreja ou na vida de alguém. 1 Samuel 7. Primeiro Samuel 7, 3 e 4. Olha só, diz assim a palavra de Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus, né? Então veja bem, irmãos, quando chega o vinho novo, sabe o que acontece? Acontece um avivamento no meio do povo de Deus, né? Porque Samuel, ele levou o povo a buscar a Deus, levou o povo a se libertar, a se livrar da idolatria. Então isso acontece quando chega o vinho novo. E ele também, irmãos, prepara o povo para a batalha. Isso aí está no versículo 5 aí desse capítulo 7. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por todos ao Senhor, né? Ou seja, ele estava preparando ali o povo de Israel para a batalha contra os filisteus. Irmãos, quando chega o vinho novo, você sabe o que acontece? Lá no versículo 13, para a gente encerrar, tem uma coisa muito interessante. Versículo 13 do capítulo 7 diz assim: olha, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém?
Amém, irmãos? Então isso é algo tremendo. O que a gente aprende com isso? É que naqueles tempos, irmãos, foi estabelecido ali um tempo de paz para o povo de Israel. Os filisteus foram derrotados. E em toda a vida ali, o tempo ali de Samuel, houve paz ali em Israel, meus irmãos. Amém? Então quando chega o vinho novo, né? Aquele que recebe este vinho novo, que recebe esta unção, né? Certamente que ele prepara o povo para a guerra, ele vence as batalhas e determina ali um tempo de paz. Ou seja, como resultado chega ali um tempo de paz ali para aquele povo, para aquela cidade, para aquelas terras. Amém? Então esta é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, no nome de Jesus, acerca do vinho velho e acerca do vinho novo. Amém? Que se porventura você estiver ainda, né, desfrutando, degustando do vinho velho, ainda que o sabor dele seja bom, né, mas certamente que o vinho novo é o que é o melhor. Na presença de Deus, na casa de Deus, na nossa vida espiritual, o vinho novo que é melhor, porque ele representa Jesus, representa a conversão, representa a mudança de vida, representa coisas novas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, esta é a palavra, né? E eu volto a palavra para o pastor Manuel. Amém, pastor? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus maravilhoso. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vamos ofertar e dizimar na casa de Deus, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus maravilhoso, Pai maravilhoso santo, eu te glorifico, te exalto, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor tem nos concedido. Que a tua palavra, Senhor, possa falar, ó Deus, em cada coração, na unção, na direção do Espírito Santo do Senhor. Aquilo que não foi possível, Pai querido, o teu servo está transmitindo aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, que é maravilhoso, que é sublime, que é soberano, ó Deus, possa falar de forma poderosa em cada vida. Senhor, eu apresento e consagro a Ti agora, Senhor, cada oferta e cada dízimo, Senhor. Consagro a Ti também a vida de cada ofertante, de cada dizimista, e Te agradeço pela provisão que o Senhor tem enviado a esta igreja, a esse ministério, e que da mesma forma a provisão do Senhor seja, ó Deus, sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida desse que oferta e dizima a tua casa. Obrigado, Deus, por esta porta que se abre mais uma vez para estarmos cultuando ao Senhor, exaltando o santo nome do Senhor, Pai, e que assim seja, meu Deus, até a vinda do Senhor, meu Deus. E assim, Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai querido, e te apresento também, ó Deus, cada pedido de oração, Pai querido, cada vida representada aqui por esses pedidos, ó Pai querido, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, a vida daqueles que se encontram enfermos, ó Pai querido, e garanta a cada um deles, ó Deus, a saúde, paz e alegria, Senhor. Aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta, aquela porta, ó Deus amado, que ninguém pode fechar, meu Deus, que o Senhor venha abrir, que o Senhor venha honrar, venha abençoar essas pessoas para a glória e para o louvor do teu santo nome, Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus, que tem ali uma demanda dentro do lar, na família, meu Deus, que o Senhor repreende, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, toda a fúria do diabo, toda a seta do diabo, todo o espírito de contenda, de confusão, de fofoca, de separação, que o Senhor lança por terra no nome de Jesus e abençoa cada uma dessas vidas, cada um desses pedidos para a glória do teu nome. E assim, Pai, no nome de Jesus eu oro e te agradeço, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Com relação aos avisos aqui, né, irmãos, o culto de domingo, de sábado no lar, pastor Marconi, a princípio está marcado para a nossa irmã Maria Jesus, né? Tem que confirmar, né? Ou já está confirmado, já está certo? Confirmado. Ela não veio hoje? Amém? Então, a princípio, irmãos, o culto de sábado vai ser lá na irmã Maria de Jesus, né? Nós conversamos aqui na quinta-feira, né? Ela falou que aceitava, mas, né? É bom ter uma confirmação. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia abençoado, por mais esse culto abençoado, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. E te peço, ó Deus, que assim como o Senhor nos trouxe para a tua casa, Senhor, o Senhor nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da tua graça, do teu amor e da tua proteção, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que seja conosco, ó Deus, seja com cada vida, seja, Deus, com cada um dos nossos entes queridos, ó Pai querido.
e confirma toda sorte de bênçãos para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Assim, Pai, eu oro e declaro toda a tua igreja, com cada vida que o presente, eu os declaro abençoados em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.